Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um debate dentro do evento Pacto pelo Esporte. Nossa mesa vai discutir um tema apaixonante: educação e esporte, esporte e educação. Eu sou apaixonado pelo tema, já há muitos anos me preocupo com ele, especialmente no nosso instituto, no Reação. A gente já está aí há quase 20 anos levando o judô, no caso, o nosso esporte que a gente escolheu, mas também um programa de educação que suporta todo o nosso programa de formação humana por meio desse binômio. Para participar desse debate, eu vou ter aqui comigo amigos do esporte, Daiane dos Santos, campeã mundial. Seja muito bem-vinda, Daiane. Cláudia Romano, Claudinha, que também conhece tudo de esporte e educação, representando aí, vindo como VP de Relações Governamentais e Comunicação da Edux. Wanderson Berbá, diretor do Instituto Península, que também já teve experiência como gestor público, então pode falar tanto na iniciativa privada como na gestão pública. E João Pedro Paro Neto, um dos nossos conselheiros do Pacto pelo Esporte, presidente Mastercard Brasil e Conisul. Pessoal, sejam muito bem-vindos, prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar desse tema tão importante e relevante para todos nós que somos entusiastas aí do esporte. Olha só, pediram para a gente fazer bagunça aqui, tá? Então podem entrar, fazer pergunta, não precisa esperar eu perguntar não, vamos tentar fazer aqui como se a gente estivesse aqui ao vivo. Por tempo de Covid a gente está aqui distante. Vou começar aqui então com uma pergunta para a Daiane e depois liberou geral, combinado? Fechado, combinado. Combinado. O Dai, vamos lá, falar com você um pouco, pegar a tua experiência como atleta, né? Primeira campeã mundial do Brasil na ginástica em 2003, levantando todo mundo. Já te conheço desde lá de trás, a gente foi para uma Olimpíada junto em 2000, né? Tivemos aí bons momentos. E você teve uma trajetória, né? Você chegou a ficar no Centro de Excelência em Curitiba. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, trouxesse como é que foi a sua relação com a educação durante esse período todo que você era atleta. Bom, prazer primeiro estar aqui junto com todos vocês, com a Cláudia, né, com o Wanderson, o João. Prazer estarmos todos juntos aqui para falar sobre esporte e educação, né, Flávio? Coisa boa a gente poder falar sobre isso. Bom, a minha experiência sempre teve atrelada a muita educação, e o período que eu estive em Curitiba também não foi diferente, né? A educação sempre esteve presente de alguma forma junto com o esporte. As pessoas citam muito a questão do desempenho, né, quantitativo, que é o desempenho que vem através ali do trabalho técnico. As medalhas, os troféus, né, os títulos, as melhoras nos ranqueamentos esportivos, mas o esporte ele vai muito além disso, né? O esporte ele é uma grande ferramenta educacional, ele é uma grande ferramenta qualitativa. Então a gente também tem esse desempenho qualitativo que as pessoas elas não veem muito, e isso está ligado diretamente à educação e ao ensino. Na época, quando a gente viveu em Curitiba e conviveu, porque nós moramos juntas, né, fora do ginásio, e convivemos dentro do ginásio também, então nós aprendemos muito umas com as outras, durante esse período com a seleção permanente em Curitiba. Aprendemos sobre questões culturais, porque convivemos com meninas de lugares diferentes, com treinadores diferentes também, do Brasil e de fora também, com a equipe ucraniana, que fazia parte ali do corpo técnico que nos treinava. Aprendemos muito sobre a questão de pertencimento, né, e o que tem a ver com tudo isso, respeito ao próximo, respeito às diferenças também de cada um, sororidade, por sermos uma equipe feminina, né, essa irmandade entre as mulheres. A questão de disciplina, que não pode faltar no esporte, que também está sempre atrelado junto, o esporte andam conjuntos, não adianta você ser um excelente atleta e um péssimo aluno, então as duas coisas andam juntas. Essa questão de disciplina é empregada para os dois lados. Resiliência, né, e confiança, por conta do trabalho em equipe, da gente acreditar um no outro, aprender a confiar um no outro. E claro, também tivemos a oportunidade de melhorar o nosso ensino, porque era mais um benefício ali que a seleção também trazia para a gente na seleção permanente. As meninas mais jovens, né, as mais novas, estudavam, tinham a oportunidade de ter um ensino até no próprio local do treinamento, então tinha uma equipe
de uma escola privada que ia até lá, dava essas aulas, os professores davam as aulas para as meninas presencialmente, né? A gente tem esse caso hoje virtual, mas a gente fazia aula presencial naquela época, e nós, que já estávamos na faculdade, também tivemos essa oportunidade de ter esse ensino através das faculdades. Então, acho que a resposta é: o esporte trabalha o ser humano como um todo, né? E os benefícios que isso traz, eles são imensuráveis, né? Não tem como a gente palpar com uma medalha, né? Isso vai estar diretamente na gente que viveu ali naquele momento e indiretamente nas pessoas que viveram com a gente ao redor. A cidade onde a gente esteve, no caso Curitiba, o bairro onde a gente ficou, a cidade da onde nós éramos também, né? Porque nós levamos um pouco dessa cultura e trouxemos de volta também um pouco dessa educação. Então, acho que o esporte, ele consegue trabalhar o ser humano de uma forma completa, como eu falei, né? Num geral, assim. Então, isso está sempre atrelado. O esporte e a educação, né? Porque as pessoas, elas veem o esporte somente como um treinamento físico. E, na verdade, não. Ele é um treinamento humano, de uma forma completa, né? Tanto física quanto mental também. Tem até uma certa redundância, né? Esporte, educação, esporte é também educação. No caso da ginástica, boa parte do grupo era de menores de idade, né? Então, você não oferecer, né, um programa de educação dentro de um centro de excelência seria quase um crime, né, com essa garotada. Eu vou jogar a bola agora para a Claudinha, que tem uma experiência incrível, enorme aí dentro do esporte e educação, no ensino superior. Mas antes, Claudinho, eu ia só chamar aqui o Gustavo, pedir para o Gustavo Borges fazer um depoimento sobre a experiência que ele teve numa universidade americana. Né, o João, sei que estudou lá também, então depois ia buscar também um pouco dessa tua história, João Pedro, quando você também era atleta. Mas vou começar aqui com o Gustavo Borges, 4 medalhas olímpicas, e em todo esse período que ele era medalhista olímpico, ele estava treinando e estava estudando também. Gustavo, com você. Prazer estar participando aqui com vocês do Pacto pelo Esporte, e nessa mesa falando de esporte e educação, trazendo uma experiência aqui sobre os Estados Unidos. Eu estudei e treinei nos Estados Unidos, como alguns de vocês sabem, estudei na Universidade de Michigan. Hoje meu filho faz o mesmo caminho, ele está na Universidade de Michigan fazendo a sua parte acadêmica e também a sua parte esportiva. E a integração lá entre escola, universidade e a parte atlética, o esporte, natação, ela é total. Uma conexão entre os treinadores, a área, o departamento atlético e a área acadêmica, onde a nota é importante, o esporte ele é importante, mas o conjunto das habilidades das duas áreas ele é fundamental na construção do indivíduo, na formação do caráter da pessoa. Então as universidades investem milhões e milhões de dólares em vários esportes, em vários setores, com bolsas, sem bolsas, trazendo atletas de alta performance, trazendo atletas que têm uma vocação e que têm uma tendência para fazer a prática esportiva no alto desempenho, mas também não deixam de lado a parte acadêmica, o estudo. E dessa forma, se você não tira nota, você não compete. Então não adianta chegar lá e falar que você só quer competir. Tem até gente que tenta fazer isso, só que a hora que você chega na sua aula, que você chega e não tira uma nota, já vi muitas vezes o profissional, o professor de educação física lá, o professor, o técnico, colocar esse jovem do lado e falar o seguinte: hoje você não vai treinar, você vai estudar, porque sem nota você não pode nem treinar. Tem uma média que você precisa tirar de nota para você ser elegível. Então, acho que essa conexão de construção do jovem, de construção da parte acadêmica, da parte esportiva, no formato que os Estados Unidos têm, é muito particular lá, e é ótimo esse formato. No Brasil, a gente tem um formato de clube, e claro que algumas faculdades, algumas universidades aqui se fortaleceram e fazem um trabalho muito interessante nessa área. A CBDU tem um papel fundamental nisso, de trazer a escola, a universidade para dentro das universidades, né? O esporte escolar universitário junto com a parte acadêmica, e a gente segue no nosso formato tentando aprimorar e tentando cada vez mais provocar nos nossos esportistas que a parte educacional e para os nossos dirigentes que a educação e o esporte andam colados. Obrigado, turma, um abraço. A gente tem uma experiência do modelo americano, mas a gente pode ir para um país que não tem os mesmos recursos que os Estados Unidos, ali embaixo, Cuba, que também tem outro modelo bem sucedido no esporte e educação, e tantos outros também, uma realidade ainda bem distante da nossa. E vocês, Claudinha, têm tido esse desafio, né, de
oferecer um programa de educação para atletas de alto rendimento. Você tem, por exemplo, a Daniela Hipólito, que é aluna, né? Foi aluna de vocês, amiga da Daiane, e vocês estão transformando um pouco esse modelo, né? Com híbrido, com EAD, hoje passou a ser uma realidade o atleta poder treinar e estudar. Conta um pouco da sua experiência nessa jornada. Primeiro, eu quero te dar um beijo, né? Tanto tempo que a gente não se vê, mas a gente se fala sempre. Meu amigo querido Flávio. Flávio é uma inspiração aqui pra gente, muitos anos, né, de relação, de parceria. O Reação é filho da gente também um pouco, a gente adora de paixão. Dai, Gustavo, todo o time que está aí batendo um papo hoje, que prazer, né? A gente acredita também muito no Pacto pelo Esporte, a governança para a gente é muito importante. Enfim, eu acredito muito no modelo americano, a gente se inspirou no modelo americano, porque a gente sabe o quanto eles estimulam os alunos para serem atletas e vivenciarem o esporte. E aqui a gente procurou, de fato, criar uma plataforma que a gente já formou mais de 1.000 atletas da base ao alto rendimento e estimulando o atleta a se tornar aluno e pensar na transição de carreira. Então, eu acho que Flávio Canto, Bernardinho, Zico, Zé Neto, que são nossos parceiros aqui, nos ajudam muito, porque está no sangue deles, na cultura deles, eles sabem a importância da educação para um atleta, né? De fato, como a gente acredita que o esporte é uma grande ferramenta de transformação, esses técnicos também acreditam que a educação vai fazer toda a diferença no rendimento do atleta, inclusive quando ele está lá competindo. Então, a gente precisa, de fato, dos técnicos estimulando, acreditando e nos ajudando aí nesse trabalho de incentivar o atleta a estudar. Então, a gente faz a nossa parte aqui na formação superior. E acho que a Estácio, de fato, é um grande exemplo aí para as escolas do ensino fundamental e médio a realizarem também um trabalho similar, né, na formação desse atleta. E, além disso, os atletas, eles estudam aqui, tem sempre a questão da meritocracia, a gente tem toda uma estrutura, porque a gente sabe que a vida dele é diferente, então a gente cuida de forma especial, e a gente pensa também muito, né, nessas características que a Dai comentou, um pouco de resiliência, disciplina, espírito de equipe. Então, a gente faz com que esses atletas que estão aqui com a gente, Daniela Hipólito, Laís Souza, Bruno Soares, Marcelinho Machado, Carol Meligeni, todos eles passem esses grandes exemplos para os nossos alunos. Então, é sempre uma troca aqui de aluno-atleta, aluno que também está aqui se preparando para o mercado de trabalho. É isso. Passa a bola para você, Flávio. Não, e é um aprendizado contínuo, né? A gente tem no nosso Instituto, no Reação, uma equipe de alto rendimento, né? Com medalha olímpica, mundial, e a gente tem o apoio, o suporte de vocês. A gente tem 30 bolsistas hoje estudando com vocês, né? Então, facilita a nossa comunicação para eles de que esse binômio é fundamental. Mas a gente, de uns anos para cá, a gente começou a perceber que a gente precisava ter um acompanhamento mais rígido, né? Porque alguns alunos nossos, campeões pan-americanos, medalhistas em torneios internacionais, tinham um desempenho ruim, né? na escola, na universidade, e a gente passou a colocar o desempenho acadêmico como um indicador do nosso programa de DNA do nosso instituto, né, do Reação. Porque a educação ela está tão pouco inserida, né, nessa nossa avaliação de sucesso dentro do esporte de rendimento, que a gente muitas vezes esquece. O João Pedro estudou lá fora, né, a gente estava conversando aqui um pouco antes, e uma coisa que me chama muita atenção, que o Gustavo falou, eu tenho um afilhado que está morando nos Estados Unidos jogando futebol. Se ele não tiver nota boa, ele sai do time. Não adianta ele ser o craque, o cobra lá do time da escola, ele não joga. Então, você tem uma relação com disciplina, com tudo isso que a gente está falando, que a Daiane, que você falou, que o Wanderson, depois a gente vai explorar bastante, que ele sabe tudo disso aí, das competências socioemocionais que o esporte traz, né? Disciplina, resiliência, superação, coragem, etc. Mas também com transferência, né? A transferência para a vida fora do esporte. Porque senão aquilo ali se encerra no esporte. O atleta é disciplinado, ele é corajoso, ele se supera, mas dentro das 4 linhas, dentro das quadras, dentro dos tatames, ele não aprendeu a fazer transferência. Então, acho que o modelo americano, a gente passa para você, João, para falar um pouco da tua experiência, ainda não como no seu setor da iniciativa privada, mas como uma pessoa que estudou e usou o esporte também nesse sentido. Como é que essa cultura foi importante na sua formação também? Sabe, Flávio, que
primeiro, obrigado aí da gente poder falar tanto sobre isso, tá? A importância do esporte, a importância da educação, eu acho que é um binômio muito forte. Eu acho que você fez na sua abertura e eu concordo 100%. Eu acho que se a gente olhar no mundo de hoje, essa combinação faz a gente ser melhor. Então, por exemplo, tudo que a gente aprende quando você está no esporte, equipe, garra, determinação, busca, superação, buscar o seu máximo, tudo isso que a gente aprende para ser um esportista de elite, hoje é necessário no mundo corporativo. Então, quando você pensa e combina as duas coisas, você sai muito melhor. E a gente aprendeu uma coisa que isso, para mim, é o mais importante e vale muito em todas as minhas experiências, que são os valores. Eu acho que o esporte te passa valores, sabe? Tem um negócio muito importante que é respeito, saber ganhar, saber perder, saber lidar com as emoções. Isso é muito importante no mundo corporativo também. Você não vai ganhar sempre, nem vai perder sempre. Você vai dia a dia, faz parte da rotina. Então, essa combinação também soma muito ponto. Eu acho que tem um outro lado que a gente tem que olhar também, e eu gosto muito de ver, que as pessoas que se dedicam a outras tarefas que não são uma tarefa específica, acabam se performando sempre melhor. E você poder levar num alto nível, tanto o esporte, quanto o colégio, ou a faculdade, ou qualquer que seja o que você esteja fazendo, vai ter mais valor. Porque isso faz você diferente. Então, se você começar a parar para pensar em todos os elementos que o esporte soma, essa combinação esporte e educação soma na nossa vida, é fundamental. Eu acho que você consegue fazer isso bem. Acho que cada um vai aprender os seus limites, o que é possível, o que não é possível, mas se você tiver, você se dá bem. Eu sempre uso de exemplo, se você olhar nos Estados Unidos, as universidades, você tem universidades que são sempre tops em alguns esportes. Eles aprenderam a desenvolver aquilo. Tudo bem que você vai falar, eles buscam os alunos, eles procuram, selecionam, tem milhares de processos lá, não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que eles conseguem performar sempre bem e conseguem combinar o esporte com a educação, porque desenvolveram uma metodologia adequada e conseguiram colocar os valores adequados para que ele conseguisse performar sempre bem. Quando a gente olha num time de futebol americano, é muita gente, né? O time é muita gente, né? Não é um esporte de poucas pessoas. E não é simples você fazer isso e ter sempre um colégio na ponta. Então eu gosto dessa combinação, eu acho que ela é fundamental. Eu acho que um dos segredos para você construir um país mais forte, mais capaz de entregar eficiência, resultado, conquistas, o esporte tem que fazer parte. Se você tiver um esporte fraco, eu tenho certeza que você não vai conseguir atingir esse objetivo, porque vai ficar faltando algo. Você sempre vai ter aqueles expoentes, igual a gente tem, você vai ter sempre aqueles top, tipo a Dayana, você, vários outros exemplos que a gente pode citar, mas vocês não é a maioria, não é o normal. Eu acho que isso que a gente tem que mudar. Eu acho que o nosso trabalho aqui é fazer o Brasil enxergar a importância desse binômio. Esse binômio muda o jogo e muda em todos os aspectos, porque a gente sabe que se você fizer essa trajetória adequada, você será um profissional diferente e será muito percebido pela sua diferença. Acho que isso valeu muito para mim, isso eu aprendi muito em tudo que eu fiz. Eu brinco muito que eu era uma pessoa tímida, pra você ter uma ideia, e eu tive que fazer meu primeiro, eu falei, como é que eu vou perder essa timidez, né? E eu falei, eu vou entrar numa aula de discurso aqui no colégio lá que tinha. E eu fui fazer um discurso em inglês, dominava mal o inglês, falei, vou ter que me virar, né? Então, se põe uma superação, você faz e você entrega. Estas coisas o esporte ensina. Se você não tem, você não vai fazer isso. Você vai se recolher, você não vai buscar, você não vai. Vou precisar tirar nota, você vai lá, se mata, mas você vai ter uma cabeça muito limitada. O esporte te abre um horizonte diferente. Além do que, se você for na alta performance igual vocês, você vai ter contato com pessoas de diferentes origens, nacionalidades, experiências, culturas, países. Você tem uma experiência muito rica, né? Isso vale ouro também na formação de todos nós como seres humanos, né? Não, vou falar muito, porque eu fico aqui horas falando sobre isso. Não, vamos isso. lá, enquanto forem deixando, vamos falando, mas é essa história, né? Esse sócio emocional todo por trás do esporte, né? E puxando para você, Wanderson, agora não, já tem alguns anos, né, que o sócio emocional passou a ser parte da Base Nacional Comum Curricular, né, da BNCC. Então, o esporte ganha muita força, porque o esporte sempre foi uma jornada socioemocional muito clara, né? Então, você pode tangibilizar essa jornada dentro do esporte com muita clareza e facilidade, né? Aprender a lidar com a derrota, aprender, no nosso caso no judô, puxando a se levantar, continuar adiante. E vocês têm
tem uma missão no Península de capacitação de professores de educação física pelo Brasil para eles darem a devida importância a esse programa de formação humana pelo esporte. Fala um pouco sobre essa história do Península e um pouco da sua experiência também. Você participou do programa de educação, né, do legado de educação de 2016. Seja bem-vindo, meu amigo. Grande Flávio, prazer enorme estar aqui nessa mesa virtual aí, muito legal. Daiane dos Santos, que prazer, uma honra. Falei assim, eu vou participar do webinário com a Daiane dos Santos, caraca, do duplo carpado invertido. E Cláudia, muito legal, João Pedro também. E Flávio, inspiração, vocês aí, heróis olímpicos, né, heroína olímpica. E a gente aqui no Instituto Península, a gente tem um lema que quando esporte e educação jogam juntos, todo mundo ganha, né? Então, a ideia que é base é como é que a gente pode, de alguma forma, olhar para a política pública de esporte e educação do Brasil e tentar identificar as potencialidades já instaladas na política pública de educação e como é que a gente pode usar esse espaço dessa política para que ela possa ter os seus resultados na vida dos alunos, ali desde do primeiro contato com a atividade física e esportiva. Só para vocês terem uma ideia aqui, para a gente falar de números, Flávio, a gente tem hoje 180 mil escolas de educação básica no Brasil. Dessas 180 mil escolas, a gente tem 400 mil professores que ministram atividades de educação física e atividades esportivas para 50 milhões de alunos, 200 dias por ano. Olha, gente, quando a gente pensa em dimensões, olhando para Portugal, são 10 milhões total a população. A gente está falando de 53 milhões de alunos. E a gente tem uma questão no Brasil que a educação física ela é obrigatória no ensino fundamental 2 e no ensino médio, pelo menos 2 vezes por semana. Então, a gente só fala das dificuldades, né, dos problemas, mas se a gente olhar que a gente tem 400 mil professores, desses professores dialogam com os alunos 2 vezes por semana, como é que a gente pode fazer para que o diálogo com os professores possa surtir efeito para que cada criança tenha uma experiência positiva com a atividade física e esportiva, quanto mais cedo, melhor. Então, não deixar para que ela tenha uma experiência positiva com a atividade física e esportiva só quando ela estiver lá no 9º ano ou quando ela estiver no ensino médio. Então, o que a gente tem trabalhado bastante nesse diálogo com os professores de escolas de todo o Brasil, hoje a gente trabalha com mais de 50 mil escolas, dessas 180 mil escolas, mais de 157 mil professores de educação física. E a gente fala o seguinte, como é que, professor, você pode ampliar o cardápio de opções de atividades físicas e esportivas para que as crianças possam experimentar várias opções e se identificar com alguma delas? Então, sair um pouco do quarteto fantástico, né, do futebol, handebol, basquetebol e voleibol. Quem não gosta disso, fica no celular ou então fica contando ponto. Então, a primeira questão é como é que a gente pode ter essa experiência positiva? E aí, de forma intencional, trabalhar as competências socioemocionais. Como é que trabalha valores no dia a dia da escola? Deu um problema de arbitragem, aí a professora chama o aluno e fala assim, quem roubou, quem não roubou, quem está certo, quem não está certo. E aí eles decidem ali como é que vai ser a solução daquela questão de arbitragem. O que a gente tem dialogado com o professor, porque hoje existe uma base nacional comum curricular, você bem disse, e ela tem diretrizes, orientações para o professor do norte a sul, leste a oeste do Brasil, trabalhar os temas curriculares da educação física, mas também trabalhar as competências gerais, que são as competências socioemocionais. É isso que a gente quer, atitude dentro da quadra e fora da quadra, na vida. E o que a gente tem falado muito com esses professores e dialogado por meio de formações e de interações é que eles têm que ter intencionalidade quando for trabalhar os valores. Então, quando a gente olha a imagem do Vanderlei correndo a maratona da Grécia, e ele vai lá, correndo, concentrado, aí vem o padre louco, empurra ele, e aí ele se desvencilha daquele problema, retoma, e aí ainda tem a alegria do esforço no final de chegar lá como terceiro lugar. Como é que a gente fala dos valores daquela imagem com os alunos? Como é que eles podem praticar dentro da escola e depois no seu ambiente familiar, no seu ambiente comunitário e na sua cidade, no seu país? O poder transformador do esporte
ele ainda não é uma coisa que é conhecida por todos. Gente, não é. Nós que estamos aqui nessa mesa sabemos do poder transformador do esporte, mas, às vezes, um coordenador pedagógico, às vezes, um diretor da escola, ele não tem essa mesma convencimento, nem um secretário de educação. Então, cabe a gente furar essa bolha que temos aqui e a gente, de alguma forma, compartilhar esses estudos, essas evidências, mas, principalmente, essas vidas transformadas pelo esporte e educação que a gente tem aqui tantas experiências para compartilhar. Não, e quando você fala a história do Vanderlei, né, tantas metáforas que a gente aprende, né, que a gente cresce com elas, né? Eu não sei, eu seria diferente sem o Ayrton Senna, sem os domingos que eu assisti o Ayrton Senna. Eu aprendi a perder depois da... Tô velho, né? Então isso aqui denuncia, fala da minha idade aqui. Mas eu assisti o Brasil perdendo da Itália, eu era moleque. Depois eu fui... Como é que o Brasil... Quem é esse Paulo Rossi? A gente perdeu de 3-2 para esses caras, a gente podia empatar, e meu pai explicou que a gente perde. Então, eu tenho uma relação com o esporte muito, muito poderosa, porque ele me ensinou muita coisa, né? Antes de eu ser atleta, né? Então, eu acho que é isso que todo mundo... A gente está falando aqui de alto rendimento, a gente está falando de base, está falando do esporte pensando em nação. E quando a gente pensa em esporte e pensa em nação, aí eu levo essa para o João Pedro e para a Claudinha, a gente tem que falar também em fortalecer, né? Empoderar o esporte com governança, transparência, gestão, hoje das confederações e federações. Até pouco tempo atrás, os atletas não tinham poder de voto, não tinham praticamente nenhuma possibilidade de interferência positiva, né? E hoje isso aí está mudando muito. E o Pacto, Atletas pelo Brasil, Pacto pelo Esporte, vem fazendo um belo papel. João Pedro é conselheiro do Pacto, então acompanha todo esse movimento. E a Mastercard também tem um histórico internacional já de apoio à governança no esporte lá fora. Vocês que trouxeram o sigam para a gente. Por que é importante para vocês e por que a gente acha, estou fazendo aqui, puxando sardinha para o nosso lado, porque eu acho que é o nosso papel aqui, porque é um movimento super do bem. Porque não adianta mais apoiar uma seleção, um atleta, uma confederação, se você não apoiar um modelo de esporte, né, de transparência e governança nas federações, confederações, Comitê Olímpico, CBF, etc. Fala pra gente um pouco da tua visão e depois eu vou buscar o olhar da Claudinha também. Flávio, eu acho que a gente está no esporte já tem vários anos investindo e usando o esporte como parte da nossa plataforma. A gente usa a história do priceless e é interessante observar isso. A gente sempre queria transformar aquilo que não tem preço, né? Então terminava sempre em algo extraordinário. Nós começamos a trabalhar isso e ver que agora a gente evoluiu e agora hoje nós estamos com uma plataforma nova, então nós estamos dizendo assim, vamos começar com algo que não tem preço. O que a gente quer dizer com isso? Que as pessoas têm que buscar suas paixões e seus propósitos. Isso está 100% conectado com o esporte, né? Se você parar para pensar, é o esporte que está por trás disso. Então essa transformação que a gente fez nos ajudou a nos posicionar melhor, tanto os nossos consumidores, os nossos parceiros e assim por diante. E a gente está nessa trajetória buscando o quê? A gente quer que as pessoas aprendam que através das diferentes iniciativas que a gente possa fazer, você sim vai encontrar aquilo que você quer. Então olhar para esse mundo desta outra forma. Quando você falou de governança, eu não posso estar junto do esporte porque eu estou associando a minha marca, né? Eu não posso estar no esporte se as coisas não estiverem adequadamente organizadas, né? Com uma boa governança, respeitando regras e assim por diante. Então, acho que a gente aderiu a isso tudo, foi pensando desta forma. Vamos fazer melhor ainda aquilo que a gente já faz, porque apoiar a gente quer, mas a gente quer ter certeza que a gente está apoiando uma boa causa. E isso tem transformado, tem nos ajudado, e a gente está muito feliz com a evolução. Eu acho que é um processo, eu acho que a gente tem como organização buscar a melhoria sempre. Eu acho que tanto as federações, as confederações, enfim, eles também querem do outro lado buscar esse caminho. Eu acho que essa nossa combinação e o espírito do Pacto pelo Esporte é exatamente esse, daí o pacto, né? A gente quer fazer isso ser melhor. Eu acho que com o tempo nós vamos transformar e nós vamos fazer um Brasil muito melhor nesse aspecto. E a gente trouxe, igual você falou, a conexão internacional, porque isso também está se passando ao redor do mundo. A gente se lembra que na Copa do Mundo no Brasil, aquela confusão toda que aconteceu e quanto aquilo foi importante para ajudar a transformar um pouco o esporte. E a gente vai continuar nessa jornada, Flávio. Eu acho que a gente não vai parar com isso, porque a gente acha que isso vai somar muito no nosso ponto final. Depois tem o lado também de que a gente tem que olhar o mundo de hoje, que a gente tem falado muito, que é olhar o lado da sociedade, o lado do respeito à natureza, enfim, as governanças, as políticas, tudo isso faz parte do mundo de hoje, que a gente está usando esse terminho ESG, né? Que não tem aqui, tem a ver com o nosso tema aqui, mas conecta com isso também. Então, se você olhar
o conjunto tem uma razão de ser. Ele ficou muito maior, muito mais amplo do que simplesmente olhar para um pedaço da história. Acho que tudo está se conectando hoje nesse mundo para a gente fazer um mundo mais eficiente e muito mais inspirador para todo mundo. Eu acho que a gente tem que trazer inspiração para as crianças poderem se desenvolver. Se eu olho para uma atividade menor, eu ajudo uma atividade inicial, igual a gente patrocinou muito o Instituto Cidadania através do esporte, nós olhamos toda a história da caravana do esporte, tênis para menina, nós olhamos uma série dessas coisas. Por que a gente fez isso? A gente fez isso pensando que eu estaria ajudando a formar, começar a mexer na base também. Então, a gente olhar lá na frente, a gente está olhando. Olhar a base, também nós estamos olhando, porque a gente acredita nessa trajetória. E nós estamos falando aqui o que a gente concorda. Puxa vida, vamos sim fazer isso todos juntos e melhor, né? Não, perfeito. Não dá para a gente apoiar o esporte sem pensar em como fazer parte desse movimento pela integridade do esporte. E, Claudinha, a gente fala muito sobre educação, né? A gente tem vários papos sobre isso. Como é que a gente pode influenciar federações, confederações, atletas a levarem mais a sério esse binômio esporte e educação, né? E uma das ideias é, quem sabe, levar o indicador de educação para dentro do pacto, né? Como é que você pega um aluno com 35 anos, um atleta com 35 anos, já medalhista olímpico, mas que parou de estudar na 5ª série, no 5º ano, né, no 6º ano? Fica mais difícil, né, você conseguir fazer toda tal transferência do que ele aprendeu no esporte para uma vida profissional, porque ele tem uma limitação de repertório. Então, como é que, para onde você enxerga, né, um avanço do que vocês já fazem, né, e tentando levar como exemplo para outros grupos de ensino? O que você acha que seria um próximo passo? Bom, queria aproveitar, o João comentou aí sobre ESG, eu adorei porque eu fico à frente aqui também dessa pauta na companhia, e a gente está falando aqui de esporte, né? A gente sempre trabalhou muito ESG de forma orgânica aqui, né? A gente tem muitas evidências, muitos resultados, mas sempre foi com muita paixão e de forma muito legítima. E a plataforma de esporte, que a gente criou há 15 anos atrás, como eu comentei, a gente formou aí mais de 1.000 atletas, a gente fez questão de incluir no braço social a ferramenta de esporte, exatamente para dar uma grande importância e potencializar. Então, além de todas as confederações, aí, de todas as modalidades praticamente, federações, clubes, agências de esporte, a gente fez questão de trazer também os institutos e as ONGs, exatamente com a preocupação de olhar aquele atleta da base, que muitas vezes não vai ser uma Dai, não vai ser um Flávio, mas que, enfim, tem aquele amor pelo esporte e quer fazer diferença. Mas falando do pacto, quando o pacto aconteceu, a Estácio foi uma das primeiras signatárias. A gente logo foi convidado e quis atuar e quis participar, porque, de fato, a gente acredita em governança. Até porque o nosso dia a dia aqui da companhia tem um olhar muito sério, muito transparente. Então, foi muito importante para a gente trazer essa chancela e fazer acontecer. Então, todos esses nossos parceiros que a gente disponibilizava e ainda disponibiliza bolsas de ensino, né, sempre por meritocracia, tem sempre um trabalho acadêmico também envolvido, a gente faz questão de entender se essa confederação, se essa federação está alinhada com todos os valores do pacto, que também são os nossos aqui da plataforma. Então, o trabalho que a gente faz com o IOB também, de capacitar os técnicos, o trabalho que a gente faz com o COB e com o Comitê Paralímpico da transição de carreira, está tudo super envolvido. E o que eu acho que a gente, como empresa, eu, João Paulo, João Pedro aí falando, a gente pode realmente fortalecer e dar voz e ser eco mesmo nessa questão de governança, né, João? Eu acho que a gente tem também essa responsabilidade. Eu, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, o tempo inteiro chamo a atenção. Então, acho que aqui, o que eu posso dizer para você, Flávia, a gente disponibiliza toda a nossa estrutura. E a gente tem mais de 1.500 polos de ensino digital, são mais de 120 unidades presenciais espalhadas pelo Brasil, 100 cursos de graduação, 400 cursos de pós-graduação. A gente tem toda uma estrutura para receber esse atleta, porque a gente sabe que a vida dele é diferente, né? Enfim, tem um olhar especial e cuidadoso para ajudar esse atleta e ele não ficar no meio do caminho na quinta, na sexta-feira, então, na sexta série. Então, eu quero muito que as escolas aí de ensino fundamental e ensino médio passem
passem todos esses valores para os atletas, para quando eles chegarem aqui, a gente poder, de fato, recebê-los e ajudá-los nessa transição. Daiane e Wanderson, fazendo uma para vocês e 100% de acordo, Claudinha. O que vocês imaginam, o que vocês gostariam, pensando quando a gente fala esporte e educação? Daiane, você acha que melhorou de hoje para a época que você competia? Quando você vê a garotada hoje como comentarista, está acompanhando a seleção, você acha que mudou, que ainda falta muito para a gente chegar no lugar que a gente deveria chegar? Quando a gente fala em educação e esporte, acha que a gente está bem? Como você vê um cenário ideal? Você, e depois fazer a mesma pergunta para o Wanderson. Bom, Flávio, eu acho que tanto essa pergunta quanto a pergunta anterior, ela se completa, né? Antigamente a gente via os atletas somente com uma questão física, né? Quanto a resposta de resultado físico. E hoje a gente espera muito mais dos atletas, né? A gente espera também que eles já estejam preparados de uma forma acadêmica, uma forma educacional, aproveitando essas portas abertas que o esporte vem trazendo na vida deles também de uma forma completa, né? Eu, enquanto treinava, me formei em educação física e sempre quis ser educadora física, porque eu tinha como espelho os meus professores de educação física, principalmente uma professora que eu tive logo ali no ensino fundamental, que foi a professora Sônia. Então, eu sempre tive esse desejo. E o esporte me deu essa oportunidade de ter essa formação. E eu fui trabalhando isso durante o período que eu treinei, né? E fiz questão de, até o término da minha carreira, conseguir concluir, né, a minha formação acadêmica, já pensando nesse pós-carreira, no que vai fazer depois do término como atleta, porque todos esses valores que a gente falou e todos esses conceitos que a gente trabalha dentro do esporte, eles são empregados, né? O João Pedro falou muito disso hoje, dentro do mundo corporativo diretamente, não só no mundo corporativo, na nossa vida de uma forma geral, né? O esporte é como se fosse uma primeira lição ali de treinamento, é como se fosse uma universidade, uma faculdade da vida que a gente coloca em prática. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né, enquanto atleta, e pensando no legado para frente, como você falou agora, né? Como eu vejo isso. Hoje, os atletas da nova geração, eles têm uma oportunidade ainda maior do que nós já tivemos lá atrás. E é importante que eles aproveitem essa oportunidade, aproveitem essas portas abertas para se preparar dentro das arenas esportivas e fora delas também, para o mundão, quando eles não colaborarem mais através dos resultados ali, de medalhas, eles colaborarem com resultados socioeducativos, né, com resultados aonde eles podem passar os que eles viveram dentro do esporte de outras formas diferentes, em áreas diferentes, né? E eu vejo essas parcerias tão bacanas hoje com várias instituições, né? A ginástica é uma delas, a Estácia é muito parceira da ginástica, eu sei que não é só da ginástica, é parceira também de muitos outros esportes, né? E essa importância da gente falar muito sobre isso, porque infelizmente as pessoas elas não associam ainda, como vocês falaram muito, a gente falou muito sobre isso, dessa falta de associação, né, do esporte vinculado à educação. O esporte é uma ferramenta, parece que a gente fica falando a mesma coisa, mas é real isso é real. O esporte é uma ferramenta educacional incrível, de portas abertas, para construir não só a parte educacional, mas a parte de ensino e construir um ser humano melhor. É isso que a gente quer, né? Seja esse ser que a gente está vendo, um atleta ou um cidadão do mundo que ele vai ser após o término dele da carreira esportiva. Só queria fazer um comentário aqui. Tem um negócio que a Daiane está falando, e você comentou, o Wanderson falou, a Cláudia, vocês estão falando, e eu estou pensando aqui numa coisa, que é o seguinte: existe hoje uma preocupação muito grande de nós, empresas, com o assunto diversidade. E nós queremos trazer dentro do nosso ambiente os diferentes representações da sociedade, né? Então, não só nos diferentes grupos de etnia, nos grupos de sexo, enfim, todos esses diferentes assuntos a gente quer ali dentro de casa. Nós temos programas interessantes, tem um programa que a gente chama assim, ó, Relaunch Your Career. A gente está falando aqui, as mulheres quando saem grávida, quando ela volta, é um novo mundo. Eu tenho 100% de retenção nesse caso. As empresas perdem, as mulheres se perdem no meio do caminho. E a Daiane está falando, estou ouvindo o negócio do esporte, falei, deveria ter algo semelhante no esporte, nós deveríamos pensar também. Porque você esportista, você sai para o esporte, quando você volta, você não volta, você está perdida, você precisa de alguma coisa a mais para você voltar. Então, talvez aqui pudesse ser alguma plataforma nossa de trabalhar. Surgiu essa ideia aqui, ouvindo vocês,
eu acho que faz todo João, sentido do mundo, porque eu acho que a gente consegue sim fazer uma conexão diferente. João Pedro, eu estou com você na minha agenda aqui. Me fala o horário, porque eu já conversei com o João Paulo, com alguns do Pacto, que essa a gente nem está falando sobre isso aqui agora, porque a gente está montando, mas a gente construir um programa de educação para os atletas olímpicos e paralímpicos. A Claudinha já faz isso há bastante tempo, com inúmeras bolsas para essa garotada toda, mas a gente criar um programa que tenha o final dessa jornada, ou seja, a inserção desse pessoal no mercado de trabalho, porque naturalmente na fase que eles estagiariam, eles estão competindo, estão em Olimpíada, Paralimpíada. Então a ideia é a gente criar cotas dentro das empresas parceiras, né, do Pacto, para receberem esses atletas mais adiante, porque eles não tiveram a oportunidade de estagiar num programa normal. Então essa é a ideia nesse nosso movimento. Eu vou precisar de você. Vamos falar assim. Não, pode contar. Eu acho que eu não tinha me atentado a isso, ouvindo a Daiane, ouvindo vocês. Falei, puxa, isso faz todo sentido do mundo, porque tem que sim desenhar alguma coisa que faça a inserção. As pessoas se sentem. Isso é uma necessidade. São pessoas que têm valores, que são reconhecidos e valorados. Por que não observar do outro lado? Eu acho isso uma ideia fantástica. Perfeito. Vamos com tudo nessa. Essa é uma missão para a gente no Pacto também incluir. E, Wanderson, a gente está chegando no nosso final. Acho que você está lá no dia a dia, né? Com todos esses professores de educação física, sonhando grande aí com o esporte, tendo o lugar que merece na educação mais ampla, né? Porque a gente está falando muito de alto rendimento, mas a gente tem essa base fundamental aí para a gente incentivar, inspirar e fazer um projeto de país usando o esporte de forma mais poderosa. Vamos encerrar com o Brasil que você gostaria de ver quando a gente fala de esporte e educação? Então, Flávio, eu acho que é muito inspiradora essa sua pergunta, porque é o seguinte, ainda hoje, em algumas partes do Brasil, a educação física escolar é vista como aquele tempo de recreação, né? Então, qual que é a hora da recreação? Rola a bola, vamos brincar de queimada e vamos deixar solto as crianças brincarem. Tem o momento da diversão, mas tem o momento do aprendizado também, desses valores que a Daiana falou. A educação física, ela tem um objetivo em si de fazer uma contribuição do desenvolvimento integral desse ser humano, em questões de valores, em questões fisiológicas, em questões motoras, em questões cognitivas. Crianças ativas aprendem mais. 65% do tempo de uma criança numa escola mediana é sedentário. Criança não senta, criança não corre, criança não pula, criança não sei das quantas, e fica restrito à aula de atividade física. Então, o Brasil, que a gente pensa na educação, é da criança em movimento, a criança ativa, pensando, o jovem ativo, pensando, para que esse corpo em movimento possa ajudar a esse cognitivo. Então, a gente tem alguns desafios, né, Flávio? A gente avançou. Hoje tem uma base nacional comum curricular, hoje tem professores e professoras muito dedicados, a gente tem uma política que torna a educação física obrigatória, mas hoje somente 36% das escolas do Brasil têm quadra esportiva. 36%. Então, é o laboratório do professor de educação física e a gente não tem esse laboratório na maioria das escolas. Somente 44% das escolas do Brasil tem um profissional de educação física formado em educação física. Então, eu acho que o Brasil que a gente espera do futuro é que dentro desse pacto pelo esporte, a gente possa olhar o seguinte: se uma família ou se um professor identifica um talento esportivo, qual que é o caminho que ele tem que percorrer durante toda a sua trajetória, desde o ensino fundamental até a conclusão do seu ensino superior e depois inserção no mundo do trabalho pós, se ele for atleta profissional ou se ele não for atleta profissional, como é que ele pode ser inserido. Então, a gente tem que pensar num plano nacional do desporto, onde a gente junte educação, onde a gente junta esporte, onde a gente inclusive saúde e desenvolvimento social, para que a gente possa dar opções para que o esporte brasileiro seja um esporte que possa ter sustentabilidade tanto para toda a sua cadeia produtiva, né, do esporte, mas para aquelas pessoas que querem investir suas vidas no esporte. O que você acha dessa minha ideia aí? Não, eu acho que é tudo que a gente está brigando, né? Brigando é uma palavra ruim, né? Lutando, né? A gente está lutando por um esporte ocupando um espaço que a gente acredita. Eu acho que é uma reconstrução, é uma ressignificação cultural, né, do papel do esporte dentro do país.
só rapidinho, é um tormento para o professor que descobre um aluno com talento ali com 14 anos. Ele fica andando com essa criança igual um chaveirinho, ele não sabe para onde encaminhar, porque às vezes não tem um clube próximo, às vezes não tem uma federação próxima, às vezes não tem um lugar para ele poder encaminhar esse aluno. Então, a gente tem que fazer quase que um match, né, do professor da educação básica para orientar qual que é o segundo passo pós a descoberta do talento. Então, tem os professores que estão lá identificando e tendo um olhar atento para esses alunos. Claro que a aula de educação física é uma aula inclusiva, mas qual que é o passo seguinte? Então, a gente no Pacto pelo Esporte tem que pensar nessa integração aí entre a educação física e a introdução da educação física e a parte de competição e o caminho para o esporte de alto rendimento. Concordo demais, Wanderson. E parabéns aí, obrigado aí por todo esse ativismo aí em prol do esporte. Claudinha, Daiane, João Pedro, Wanderson, chegando aqui no nosso final. Obrigado demais aí pela companhia. O nosso time é grande, vai crescendo cada vez mais e acho que o Pacto pelo Esporte 2021, esse movimento que a gente está fazendo, é prova disso. E você que acredita que o esporte é um agente transformador da educação, acompanhe até o final o nosso evento, o Pacto pelo Esporte, onde a gente vai divulgar o nosso manifesto em prol da melhoria do esporte. Os nossos contatos estão aqui na tela para você se informar mais. Continue conosco e acompanhe a última mesa do evento do Pacto pelo Esporte, que vai ser um balanço final de tudo isso que a gente conversou com a mediação do Felipe Brizola. Muito obrigado pela companhia e até breve. Valeu, pessoal. Nós temos um pacto com o esporte. Queremos mais governança, transparência e integridade no setor. Queremos valorizar nossos atletas. Queremos mais mulheres ocupando os cargos de gestão esportiva. Queremos acabar de uma vez por todas com o racismo. Para o esporte ganhar, precisamos jogar todos no mesmo time. E você? Vem com a gente. Pacto pelo Esporte 2021.